Olá! Hoje nós vamos fazer uma blusinha bem simples, feita ela inteiriça na máquina de tricô. É uma blusinha para bebê recém-nascido. Essa blusinha também é chamada de pagãozinho, o pagão, porque ela é fácil e simples de fazer. Nós vamos conseguir montar na máquina tranquilamente. O acabamento vai ser feito todo ele depois. Começo pela barra, sigo reto. Aqui eu tenho duas opções de sentido. No sentido início da blusinha, no corpo, aumentando para as mangas e terminando no outro lado. Ou posso começar também da manga e aumentar para o corpo. Depende do gosto que você queira, dá para fazer de uma ou de outra forma. Como ela sai inteira, eu tenho a frente aberta, mangas e costas. Então, vamos começar pela parte das costas. Chegando nessa altura, aumento para manga, faço o decote, continuo para manga e depois abro para frente. Ok? Começo, então, em linha de outra cor, um fio de separação. Para facilitar a colocação do acabamento, eu prefiro iniciar e terminar em linha de outra cor. Vou trabalhar com 2 fios de linha industrial 2,28, regulagem 6. Vamos zerar o marcador para contar carreiras a partir daqui. O trabalho vai ser liso, poderia ser em ponto relevo, poderia ser rendado, poderia ser da forma que quiser. Aqui eu vou fazer ele liso, para daí o acabamento ser em outra cor e ficar mimoso. Sigo reto, então, a partir do início até a cava. Aqui eu coloquei 56 pontos. Para esse tamanho, 56 pontos nas costas. Mudando a lã, aumenta a quantia de pontos ou diminui. Tudo depende da regulagem e do fio que você está usando. E também do ponto. Se for um ponto trabalhado que encolhe, você precisa pôr mais agulhas para trabalho. Se for um ponto que laceia, você precisa pôr menos pontos para trabalho. Por isso, é sempre bom fazer uma amostra para conhecer o efeito que dá, depois de pronto, o trabalho em si. Em 60 carreiras, aumento no lado direito, já que eu estou com o fio aqui, aumento no lado direito para manguinha. Pagãozinho pode ser com manga curta ou manga comprida. Então, depende da quantia de pontos, você tem o tamanho da manga também. Aqui eu vou aumentar 32 agulhas, enrolando, passando o fio em volta das agulhas, para fazer pontos. Lembrando que agora eu preciso erguer essas agulhas sempre as 6 primeiras carreiras para elas pegarem. Vou com o carro para a esquerda, enrolo pontos aqui também. Trinta e duas agulhas, enlaçar com o mesmo fio que eu estou trabalhando, enlaçar essas agulhas para trabalhar a manga junto, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo.
Aproveito para fazer as minhas anotações. Chegando aqui, 0 marcador, porque nós vamos contar carreiras também para manga. Antes de completar a quantia de carreiras da manga, eu preciso fazer decote. O decote vai ser reto na parte das costas e reto na parte da frente. Então, começo erguendo as agulhas aqui, as 6 primeiras carreiras, e chego até a metade da manga. Em 40 carreiras, eu já cheguei no ombro. Então, eu cheguei nessa altura de fazer o decote, de fazer a marcação para decote. Lembrando, eu fui aumentando 32 agulhas. Então, 32 são manga. Preciso deixar uma quantia de ombro e alguma quantia no centro para nuca. Decidi que eu vou deixar na nuca, para o decote, 30 pontos centralizados. Então, esses 30 pontos eu vou tirar em linha de outra cor. Levo o carro até a altura desses 30 pontos para eu ter o fio aqui. Carro em suspenso, uma carreira, aperto os 2 partes para deixar o fio ali. Tiro essa parte da nuca, esses 30 pontos da nuca, em linha de outra cor. Essa parte, então, vai ser tirada fora do trabalho agora e recolocada. Como nós vamos ter abertura na frente, eu posso passar essa parte da esquerda também em linha de outra cor para continuação depois, ou deixá-la em suspenso. Isso é indiferente, dependendo do que você esteja fazendo de malha. Se está trabalhando malha lisa, não tem problema. Se está fazendo um ponto trabalhado, eu tiraria e depois recolocaria. Mas aqui nós vamos dividir o trabalho, então. Essa parte da esquerda não vai ser feita agora. Eu vou fazer apenas o lado da manga, da direita e a frente também. Metade dos pontos, metade desses 30 pontos, eu vou ter que voltar para trabalho. Chamo eles para cima, essas 15 agulhas, e enlaço. O fio está na esquerda, então levo o carro para a esquerda para começar o trabalho. Como o carro está em suspenso, essas agulhas precisam ser baixadas levemente para o carro trabalhar. 0 marcador a partir daqui,
para contar carreiras, terminar a manga e depois terminar a frente. Agulhas para cima, agulhas para baixo. Nessa outra parte, nós fizemos 40 carreiras, até a metade da manga. Então, para cá, também eu vou precisar chegar em 40 carreiras para tirar os pontos de manga. Cheguei em 40 carreiras, remalho 32 agulhas, que foram aumentadas antes para a manguinha. Cheguei aqui, preciso remalhar a mesma quantia. Pontos da manga dispensados do trabalho. Estou nessa altura. Sigo reto fazendo a mesma quantia de 60 carreiras que foi feito até aqui e tiro em linha de outra cor. Elevo 15 agulhas para a parte da frente, enlaço e faço o lado da esquerda agora também. Vamos enlaçar. Tira o carro do suspenso para tirar esses pontos aqui. Zero marcador. Se eu fiz o lado direito, agora eu vou para o lado esquerdo. Enlaço esses pontos para começar a frente. Faço as 40 carreiras e depois as outras 60. Remalho a manga e continuo com a parte da frente. Tiro em linha de outra cor e a blusinha estará pronta. Depois é só costurar embaixo das mangas e no corpo e colocar o acabamento. Para o acabamento, coloco 3 pontos para trabalho. Eu vou fazer uma cor diferente, mas também poderia ser na própria cor do trabalho que foi feito o casaco. Aperto o primeiro parte, elevo mais uma agulha de cada lado, ficando com 5 para trabalho. Eu vou começar esse acabamento no decote. E como ele é um pagãozinho, precisa de uma forma de fechar. Essa forma vai ser em cordonê. Eu começo com um cordonê e depois eu termino também com um cordonê,
que facilita a amarração. Fiz uma quantia em carreiras, agora começo a colocar pontos ou laçadas aqui para a máquina. Eu apanho uma das frentes na parte de cima do decote. Coloco o ponto na agulha do meio. Esse é um acabamento bem rápido de fazer, fácil. Aqui na parte das costas eu não tenho laçadas, eu tenho pontos em si. Então, eu vou pegando pontos e colocando na agulha do meio. Um ponto a cada 2 carreiras, outro ponto, e assim eu vou fazendo. Quando eu chego aqui na outra extremidade, e faço a cordonê também para terminar esse trabalho. Terminei a parte do decote e começo também com 3 pontos. Aumento mais um de cada lado. Primeiro parte, e agora vamos colocar do decote a parte frontal e depois a barra e seguir até o outro cordonê aqui em cima. Sempre colocando na agulha do meio. O parte acionado, ele faz uma carreira e a outra ele passa o fio sem trabalhar. Depois, aqui em cima, faz-se o acabamento encobrindo a pontinha dele do início e no outro lado encobrindo a pontinha do final. Cheguei na pontinha da frente, agora eu vou subir. Só que eu vou fazer 3 vezes apanhando nesse mesmo ponto, para ele ficar quadradinho. E não ficar arredondado. Apanhando 3 vezes no mesmo ponto da blusa e colocando na agulha do meio. Depois, sigo reto para cima, que ele já contornou essa quina, sem ficar arredondada. Depois é só tirar as linhas de outra cor que foram colocadas de início e de final, e o trabalho tá limpo. Limpo, limpo não, porque tem esses fiapos aqui que precisam ser arrematados. Mas esse é um acabamento perfeito para
pagãozinho, como é chamado esse tipo de casaquinho aqui, que não tem botão e que precisa ser um acabamento leve. O cadarço para amarrar em cima facilita também a colocação. Esse é um modelo bem simples, bem fácil de fazer e sai inteiro da máquina. Eu já mostrei como fazer a costura em máquina também, para ela ficar mais fininha, ao invés de costurar com agulha de costura. Depois pode costurar na máquina, que não faz tanto volume por dentro também. E deixa a peça um pouco mais limpa, mais fina a costura. Coloquei acabamento em vermelho, pode ser colocado na mesma cor da peça. Pagãozinho é uma peça usada mais no início, no que a criança nasceu, para facilitar a colocação e a troca também de roupas. Esse tamanho é até 3 meses para criança pequena, mais pontos para crianças um pouquinho maiores, porque criança recém-nascida tem de todo o tamanho também. Aqui foram colocados 56 pontos, 60 carreiras, 32 pontos de manga, 40 carreiras de manga de um lado, abertura para decote, mais 40 e seguindo para baixo, mais 60 carreiras. É uma forma de fazer o casaquinho que saia da máquina inteiro. Essa abertura pode ser tanto na frente quanto atrás, já que o decote é reto. Ele não é um decote arredondado. Então, se a mãe quiser colocar que fique a parte da frente fechada e a abertura para as costas, também dá. Outra opção que dá para se fazer aqui, ao invés de manguinha, fazê-lo sem mangas. Pode-se fazer começando também inteiriço, começando das costas, chega no decote, abre, faz uma parte e depois a outra. Então, ele ficaria sem manguinhas, mas com acabamento, você colocando depois o acabamento nesse vazado da manga. Calcula a quantia de cava, costura somente uma parte e o restante fica para cava. Também dá para fazer 2 peças, uma com manga e uma sem manga. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Para quem trabalha com roupas infantis, roupas bebê, essa é uma opção que faz parte do enxovalzinho de crianças recém-nascidas. Ok? Bom trabalho!